Olha, a inteligência artificial generativa, ela tem uma fome de dados que parece não ter fim, né? Precisa engolir assim, um volume absurdo de informação para aprender, É verdade. Uma fome insaciável. e isso coloca a gente bem no meio de uma discussão quente. Com essa necessidade toda, que muitas vezes é suprida pelo tal do data scraping, como isso bate de frente com os direitos de propriedade intelectual. Uhum. A gente está olhando aqui um relatório recente da OCDE que vai fundo nisso. E a nossa ideia hoje é tentar entender os pontos mais críticos, sabe? Os desafios legais, quem está nessa história toda e que tipo de saída estão pensando para achar um equilíbrio entre inovar e proteger direitos. Exato. Ok, vamos desempacotar isso. Perfeito. E é bom alinhar, né? Quando a gente fala data scraping, é basicamente a coleta automatizada de informação que está por aí na web. Sites, redes sociais, bancos de dados. Certo. É diferente, por exemplo, de data mining, que já é a análise desses dados para achar padrões. O scraping é a primeira etapa, a colheita mesmo, muitas vezes sem pedir licença. E essa colheita virou um problemão, né? Porque para treinar esses modelos gigantes de linguagem, os LLMs, não dá para usar só um pouquinho de texto. Eles precisam de, quantidades astronômicas, terabytes. Exato. Milhões de textos, imagens. Daí que o scraping virou o método mais usado. Mas nessa escala toda, começa a esbarrar num monte de coisa. Exatamente. E o que é fascinante aqui é a variedade de direitos que isso pode acabar afetando. Não é só o copyright que a gente conhece, de texto, imagem, música. Tem mais coisa. Tem. Na Europa, por exemplo, eles têm uma proteção especial para bases de dados, chamada sui generis. Ela protege o investimento que alguém fez para organizar aqueles dados. Pensa num catálogo, num diretório online. Entendi, o esforço de organizar. Isso. E além disso, tem marcas registradas que podem aparecer no meio, segredos comerciais que podem ser expostos sem querer, e até direitos de imagem ou os direitos morais do autor, sabe? Aqueles ligados à reputação, à integridade da obra. É uma rede bem complexa. Nossa, uma rede que fica ainda mais enrolada quando a gente olha para as leis. Elas não correram na mesma velocidade da tecnologia, né? Nem um pouco. Muitas leis são antigas ou nem falam especificamente de IA e cada lugar trata de um jeito diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a defesa mais comum é o tal do fair use. O uso justo. Isso, que é uma análise mais caso a caso, mais flexível, para ver se o uso foi justo, digamos. Mas já na União Europeia, no Reino Unido, eles têm exceções para mineração de texto e dados, o TDM. Uhum. Só que tem um detalhe importante. Quem tem o direito sobre o conteúdo pode dizer não, aqui não pode minerar. É o opt-out. Exato. Podem proibir expressamente. Geralmente colocam isso nos termos de uso do site ou usam metadados para sinalizar. E aí, Japão, Singapura, cada um tem suas regras também. É bem fragmentado. Essa fragmentação toda, com a internet sendo global e os modelos de IA também, vira um cenário de muita incerteza, imagino. Muita. E é isso que está alimentando essa onda de processos que a gente está vendo pipocar por aí. Sim. Autores, jornais, artistas. Pois é, gente questionando na justiça se o trabalho deles podia ser usado assim, como ingrediente para IA, sem permissão, sem compensação. E no meio dessa briga toda, tem a questão da transparência, né? Ou melhor, a falta dela, que o relatório da OCDE também aponta. Como é que um criador vai saber se a obra dele foi parar lá dentro de um desses modelos gigantes? Ah, esse é um dos grandes nós cegos da história. Muitas vezes os dados vêm de grandes repositórios, tipo o Common Crawl, o Lion, que varrem a web e juntam tudo. Certo, agregadores. Isso, só que rastrear a origem de cada pedacinho de informação ali dentro é muito difícil. Nem sempre fica claro de onde veio, se tinha alguma licença liberando o uso ou se o dono do site sequer sabia que estavam coletando para isso. Complicado. Isso levanta uma questão importante sobre a responsabilidade, né? De quem é a responsabilidade de garantir que os dados usados para treinar a IA são legítimos? Exato. Com toda essa confusão legal e essa dificuldade de rastrear os dados, a pergunta que fica é, tá, e aí? Que caminhos estão sendo pensados para tentar botar alguma ordem nisso? Para onde a gente vai? Olha, o relatório da OCDE dá algumas pistas e o foco parece ser
pelo menos num primeiro momento, em abordagens mais flexíveis, colaborativas. Tipo o que, por exemplo? Fala-se muito em códigos de conduta voluntários. As próprias empresas de IA, os agregadores de dados, criariam regras de boas práticas entre eles. Autorregulação. Um pouco por aí. Outra frente é desenvolver ferramentas técnicas padronizadas. Coisas para facilitar que um site diga aqui pode ou aqui não pode fazer scrapping para IA, sabe? Facilitar o tal do opt-out. Ou ferramentas para monitorar como os dados estão sendo usados. Entendi. Padrões técnicos. E também falam em contratos padrão para licenciar dados, tornar mais fácil negociar o uso. Então a ideia é mais tentar construir pontes, criar mecanismos de controle técnico e autorregulação do que já chegar com uma lei super pesada agora. Parece que a aposta inicial é um pouco essa. Junto com muita campanha de conscientização para todo mundo envolvido, criadores, desenvolvedores, até o público em geral. Faz sentido. É uma busca por um caminho que, não sufoque a inovação da IA, que tem um potencial enorme, Claro. mas que também não passe por cima dos direitos de quem cria o conteúdo que, no fim das contas, alimenta essa IA. É achar um equilíbrio que funcione na prática. E a coordenação internacional é fundamental nisso, porque o problema é global. Com certeza, a gente está bem no meio daquela tensão clássica, né? Como é que a gente aproveita o potencial de uma tecnologia nova e transformadora sem atropelar direitos que já existem? Especialmente quando a tecnologia se alimenta, literalmente, do trabalho dos outros coletado em massa. É o desafio central. E a resposta provavelmente não vai ser uma coisa só. Vai precisar de uma mistura de abordagens, lei, tecnologia, ética e muita conversa. Muita colaboração para a gente conseguir desenhar essa fronteira que ainda está meio borrada. Bom, fica então uma reflexão final para quem está ouvindo a gente. Num futuro em que a IA vai gerar texto, imagem, música cada vez melhor, tudo baseado nesse mar de dados coletados. Como é que a gente vai olhar para o valor daquilo que é criado genuinamente por um ser humano? E o que vai significar ser dono de uma ideia, de uma obra, nesse universo digital que não para de mudar?